rescisão unilateral do contrato. Nesse caso, a administração pública vai rescindir, vai extinguir o contrato por conta própria, tá? O artigo 104 da lei usa a expressão extingui-los, ou seja, é uma extinção unilateral. Mas tem outro dispositivo da lei que fala em rescisão. Então, usar os dois termos aqui, eles são sinônimos na nova lei, tá? Tanto rescisão unilateral quanto extinção unilateral do contrato. Mas aqui vem um outro aspecto. Na próxima aula, nós teremos um tópico todinho da aula só para falar da extinção do contrato. Porque nós temos a extinção judicial, nós temos essa extinção unilateral, nós temos a extinção bilateral. Então, para tratar de tudo isso, eu deixei para a próxima aula, ok? Por enquanto, você só saiba que a extinção unilateral do contrato é uma forma de cláusula exorbitante. E o STJ falou pra gente que a rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da administração, sob justificativa de interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, inclusive os eventuais lucros cessantes, tá? Então, até mesmo o lucro cessante tem que ser indenizado na hipótese de rescisão unilateral do contrato. Mas, como eu falei, nós veremos certinho essa rescisão unilateral dentro do assunto extinção dos contratos administrativos, que nós veremos na próxima aula. Fiscalização dos contratos administrativos. Olha só, artigo 117 da lei. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato. Vários agentes públicos diferentes trabalham em um mesmo contrato administrativo. Nós temos um gestor do contrato e nós temos também o fiscal do contrato. O fiscal do contrato, ele averigua se o contratado está cumprindo as cláusulas contratuais, está entregando os bens, está prestando serviço, está realizando a obra, tá? Pode ter mais de um fiscal do contrato? Pode. O mesmo agente público pode fiscalizar vários contratos? Pode. É o mais comum, inclusive, tá? Geralmente no órgão público a gente tem alguém que faz essa função de fiscal do contrato. E ele fiscaliza 10, 20 contratos ao mesmo tempo e vai tocando ali todos eles. Tá. Esse fiscal do contrato, representantes da administração, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no artigo 7º, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Quero chamar sua atenção aqui para essa contratação de terceiros, tá? Veja, o terceiro nunca será um fiscal do contrato. O fiscal do contrato é sempre um agente público. Lá na aula de licitações eu já falei quais são os requisitos para alguém ser um agente público para fins de licitações, que ele pode ser uma autoridade, que é o agente público que tem poder de decisão, tudo bem. O ponto é, um terceiro que não é vinculado à administração pública pode auxiliar. Ele pode ser contratado especificamente para auxiliar na fiscalização de um contrato. Você pode até achar que isso é meio desnecessário, mas para os casos de objetos muito complexos, pode ser muito importante para a administração pública. Pensa o seguinte, imagine que determinado grande município brasileiro resolva fazer um modal de transporte diferente do comum, resolva fazer um VLT, sabe, que é um modal um tanto quanto incomum no Brasil. Veja, é muito possível que ninguém na prefeitura ou no governo do estado entenda muita coisa de VLT. Tá? Porque nós não temos tantos especialistas, engenheiros especialistas em VLT no Brasil. Então, no caso de contratação de uma obra para um VLT, pode ser relevante contratar uma outra empresa que tenha profissionais especializados nisso para ajudar na fiscalização dessa obra, tá? Então, não é nenhum absurdo essa possibilidade de contratação de terceiros aqui. Vamos ver a partir de agora algumas regras específicas para essa contratação. Parágrafo 4º. Na hipótese da contratação de terceiro, prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras. Inciso 1. A empresa ou o profissional contratado assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas. Aqui, claro, você presta atenção.
Essa responsabilidade civil não é pela execução da obra, pela prestação do serviço, pelo fornecimento do bem. Isso é papel da contratada, tá? Essa responsabilidade é só pela veracidade, ou seja, pela verdade, pela correção das informações que essa empresa ou profissional contratado estão passando para o poder público. E a contratação de terceiros não eximirá a responsabilidade do fiscal do contrato. O fiscal do contrato ele pode ser responsabilizado administrativamente caso ele falhe nessa fiscalização, eventualmente no caso de dolo, caso ele intencionalmente fraude ou cometa algum ilícito ali em detrimento do poder público, tá? O fato de ter um terceiro contratado para auxiliá-lo não exime a responsabilidade do fiscal do contrato.